Pastor, boa noite mais uma vez, irmãos. Por favor, coloque-se em pé e abra sua Bíblia comigo. Primeiro leremos o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 4. E leremos também mais mais duas passagens breves. Mas a primeira, João capítulo 4, versículo 35. João 4, 35. Depois iremos em Mateus. Tema da mensagem de hoje, falando sobre missões, as três ordens de Jesus. As três ordens de Jesus, claro, falando sobre missões. João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Leia comigo também Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38, Mateus capítulo 9, 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor: então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, para que mande obreiros para a sua colheita. E por último, Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra lida, pela igreja reunida em Tua presença e em nome de Jesus. E no nome dele, Senhor, pedimos que fale mais uma vez aos nossos corações, pois queremos e precisamos Te ouvir. E oramos, ó Deus, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Quem conhece essa igreja, quem faz parte dessa igreja, sabe que essa igreja ama missões, faz parte da sua identidade, faz parte do seu DNA. Nosso pastor tem dito que a realização de missões ou participação da evangelização do mundo é um dos pilares dessa igreja. Porém, nós entendemos que essa igreja não se envolve com missões em apenas um mês. Ela se envolve e fala a respeito de missões durante todo o ano. Mas esse mês de novembro é um mês especial para que esta chama que já existe em nossos corações seja alimentada. E para que pessoas que já se envolvem, já participam da obra missionária, possam dar um passo de fé e ampliar ainda mais a sua participação. E também é uma oportunidade para aqueles que ainda não desfrutam dessa alegria de participar da obra missionária, para que venham participar e ter essa graça, essa bênção de se envolver, de participar, de dar na obra missionária. E por isso, nós olhamos com bastante cuidado e intensidade para passagens que nos remetam à obra missionária, à evangelização do mundo. E esses textos que nós lemos, essas 3 passagens, nós vemos Jesus falando de forma específica, ou ensinando de forma específica a respeito da evangelização do mundo, desafiando ou dando ordens aos seus discípulos a respeito da pregação do Evangelho. Então, aqui, para nossa meditação, ou para a mensagem dessa noite, eu gostaria de pensar a respeito desse assunto, dentro da obra missionária, que para que essa obra seja cumprida, nós precisamos realizá-la a partir de pelo menos 3 ordens de Jesus, baseadas nesses textos que nós lemos nessa noite. E a primeira ordem de Jesus, que nós lemos em João, no capítulo 4, versículo 35, é: vede. Vede. Porque a obra missionária é percebida através da visão. Há um ditado, há um adágio popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente.
Eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas faz sentido, porque tem muitas coisas que nós não percebemos ou não conhecemos, e até mesmo não sobe ao nosso coração, porque nós ainda não vimos, não sabemos, não colocamos os nossos olhos. E Jesus disse, em João no capítulo 4, versículo 35, aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede. Primeira ordem de Jesus: vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quem lida com agricultura, com plantação, sabe identificar quando chegou o tempo da colheita. Me lembro que morei durante 1 ano no interior, e na casa na qual fiquei hospedado, ficávamos perto de uma plantação, ou de uma propriedade. E quando eu cheguei, não havia nada plantado, mas eu observei que durante os dias, uma máquina começou a preparar a plantação, a adubar a terra e fazer aqueles vincos para o lançamento das sementes. Não sabia do que se tratava, mas observei que com o passar dos dias, umas mudas começaram a nascer. Talvez alguém tenha bastante experiência com plantação, e é bonito observar os processos. Depois de alguns dias ou algumas semanas, aquelas plantas já eram hortaliças grandes. Eu ainda não sabia o que era, e era muito bonito observar aquele campo verde, aquele mar verde de plantação, coisa linda de ver. Mas passaram-se alguns meses, entre 2 ou 3 meses, aquela plantação começou a perder aquele verde, e ela foi ficando amarela. E eu pensei, alguma praga, alguma coisa aconteceu que matou a plantação, até que secou aquelas plantas secaram, e olhava, já não era mais verde, mas era um tom assim, um tom de palha, um tom bege, quase branco. E eu pensei, aí perderam a plantação. Até que um dia, logo de manhã, ouvimos um som de máquinas, e observamos que havia uma colheitadeira, acho que é assim que fala, e um caminhão, enquanto aquela colheitadeira, acho que é assim que diz, ia passando no terreno, algumas sementes eram lançadas no caminhão e as palhas eram jogadas na terra novamente para adubar aquele terreno para uma nova plantação. Depois eu descobri que era soja. Então eu aprendi, quando a gente olha para um campo de soja e vê que aquela plantação está toda seca, parecendo que morreu, é porque chegou a hora da colheita. E Jesus falou aos discípulos para que eles erguessem os olhos e observarem. Vocês não dizem que faltam 4 meses? Levantem os olhos e observem, na verdade chegou o tempo da colheita. E Jesus estava falando da colheita espiritual, ou de falar a respeito do seu amor, ou de falar a respeito de salvação para aqueles que estavam perdidos. Acontece que quando nós erguemos os olhos para ver, algumas coisas acontecem em nosso coração, ou pelo menos ganhamos consciência a respeito de alguns assuntos. Por exemplo, quando nós erguemos os olhos, nós ganhamos consciência de que há muito trabalho a ser feito, que ainda existe muita coisa a ser realizada na obra do Senhor. Claro que não podemos negligenciar o trabalho de perto, mas também não podemos negligenciar o trabalho de longe, porque se olharmos ao longe, veremos que também há frutos a serem colhidos. Há também campos necessitando de trabalho, de pessoas para colherem esses frutos maduros para o reino do Senhor. E afinal, a evangelização deve ser feita perto, mas também longe, ao mesmo tempo, como Jesus disse: Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, simultaneamente. Então, quando erguemos os olhos, percebemos há muito trabalho a ser feito, mas também quando nós erguemos os olhos, nós teremos ideias melhores para estratégias. Quando alguém consegue ter uma visão completa do campo, da plantação, ele consegue identificar se o terreno é acidentado, qual é o relevo, qual é o tamanho da área, qual é o caminho para se fazer, para chegar em cada ponto, por onde a colhedeira vai passar, ou por onde os agricultores vão passar. Então se trata da estratégia, quando se tem conhecimento mais amplo a respeito do campo. E por isso nós precisamos olhar mais adiante para também traçarmos estratégias. Nós assistimos um vídeo no último domingo,
a respeito da quantidade ou dos valores que o público ou o povo denominado cristão no mundo movimenta. É uma quantidade muito grande. Mas nós percebemos ou aprendemos através do vídeo que uma quantidade muito pequena é destinada para um povo pouco alcançado ou nada alcançado. Talvez seja um problema de estratégia e de visão. E Jesus, nós aprendemos também neste domingo, que ele foi um estrategista na sua obra missionária aqui na terra. Ou pelo menos enquanto ele enviou os discípulos, ele traçou uma estratégia. O próprio Paulo era um estrategista. E nós, quando recebemos de Deus ou ampliamos a visão por ordem de Jesus, nós poderemos traçar estratégias, como temos feito ao longo do ano. Quando conversamos com algum missionário, quando sabemos de alguma necessidade específica no campo, agimos com a sabedoria de Deus, com estratégia, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas também, erguendo os olhos, nós perceberemos as necessidades. Porque quanto mais longe nossa visão alcançar, mais perceberemos as necessidades do campo. E eu estava conversando com o missionário ontem, porque quando nós ampliamos a visão, ou quando olhamos mais longe, também vamos perceber que, na verdade, a maior necessidade é de pessoas. Interessante que nós vamos falar disso daqui a pouco, que Jesus, quando falou aos seus discípulos, ele não disse tanto a respeito dos recursos. Jesus falou a respeito de obreiros. E este missionário, enquanto falava ontem com ele, ele disse: pastor, incrível, que a nossa maior necessidade não é tanto recursos, embora há uma necessidade, mas Deus tem suprido. Pastor, a nossa maior necessidade aqui é pessoas. E aí vem a segunda ordem de Jesus, é que nós devemos rogar ao Senhor por pessoas. A segunda ordem de Jesus é orar, porque a obra missionária é suprida em resposta à oração. Mateus capítulo 9, versículo 38, Jesus disse: rogai ao Senhor da ceifa, ou ao Senhor da seara, para que mande obreiros. Sobre o que nós oramos quando oramos sobre missões? Aliás, a Bíblia nos diz que nós devemos orar a respeito de tudo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos diz que nós devemos orar quando nossos corações estiverem inquietos. Nenhuma inquietação deve perturbar o nosso coração, mas nós devemos levar diante do Senhor. A Bíblia nos ensina a orar a respeito de sabedoria. A Bíblia nos ensina a orarmos a respeito das autoridades, dos reis, dos governantes, para termos uma vida quieta, sossegada, para que vivamos de uma forma piedosa. Mas a Bíblia também nos ensina a orar de forma específica pela obra missionária. E especificamente, no texto que nós lemos, Jesus disse para orarmos por mais obreiros, para que o Senhor da seara mande obreiros. E honestamente, isso é para mim também. Quando nós oramos por missões, quando oramos, nós falamos a respeito de obreiros. Nós pedimos ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Porque, sem dúvida, há povos e há pessoas esperando ouvir o Evangelho. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E por isso a ordem de Jesus, quando nós orarmos por missões, a nossa intercessão deve ser por obreiros. Mas também, pela palavra de Deus, nós aprendemos que na nossa oração por missões, a nossa intercessão deve envolver portas abertas, para que Deus abra portas para a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, uma referência em missões, quando escreveu a algumas igrejas a respeito de pedidos de oração, a sua prioridade no pedido de oração não foi para que Deus o libertasse ou o livrasse das prisões, embora sem dúvida isso também fosse o desejo de Paulo. Mas o maior desejo de Paulo em suas orações e pedido para que as pessoas orassem, era que Deus abrisse portas para a pregação da palavra. Em Colossenses, no capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo pediu àqueles irmãos, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar,
aos Efésios, ele escreveu: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E até mesmo a Timóteo, ele falou: eu estou preso, mas a palavra não está. A nossa oração deve ser um pedido por obreiros, mas também para que Deus abra portas e use ousadamente aqueles que Ele tem enviado. Mas por último, além do Senhor ordenar para vermos além e de ordenar para que oremos por missões, a terceira ordem de Jesus é ide, é irmos, é ir. Porque a obra missionária é concretizada a partir da ação. Saber de missões e até amar missões, mas não praticar, é teoria. E Jesus nos dá ordem para irmos. Primeiro, o ide, ou a ação da igreja, é para todo mundo, é para as nações, para alcançarmos as nações. Nós lemos aqui Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, em todos os lugares, a todos os povos e línguas. Assim entendemos que o Evangelho não é restrito apenas a um povo ou a uma etnia. Ouvi algumas vezes pessoas dizendo que o Evangelho não deveria ser pregado àqueles que são descendência de um dos filhos de Noé. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós ouvimos domingo passado à noite, nosso pastor falando a respeito de João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é abrangente, é para todos os povos e nações, porque o amor de Deus não está limitado a fronteiras, nem à herança genética. E se não fosse assim, Apocalipse capítulo 7 não diria que uma multidão, ou a respeito de uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Mas o ide não se restringe somente a alcançar as nações. O ide também, ou a nossa ação deve ser para alcançar a cada um. O ide é para que cada indivíduo também seja alcançado, porque cada alma importa. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, mais um ide de Jesus, ele falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, indivíduo. Cada pessoa importa. Nós não somos chamados para convencer o pecador do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. E nós não temos como saber se o nosso testemunho alcançará o mundo todo ao mesmo tempo. Mas se Deus usar a sua vida, se o Espírito Santo nos usar para testemunharmos a respeito da salvação, e o Espírito Santo convencer uma pessoa, ainda que seja uma pessoa, e essa pessoa se arrepender e ser salva por Jesus, da mesma maneira haverá alegria no céu. Tanto se 3 milhões ou uma pessoa se arrepender, haverá festa no céu. Porque disse Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 10, e já estou terminando: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E estas são as 3 ordens de Jesus: vede, rogai e ide. Porque missões é percebida através da visão. Mas missões, ou a obra missionária, é suprida por Deus em resposta à oração. E ela também é concretizada a partir da ação. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pastor.